Gosto de internacional barra interestadual, lembrei daquela coisa do Cacete e Planeta, que eles falavam das bandas de axé, uma das maiores bandas do mundo e talvez até da Bahia. Na Bahia tem isso, né? Uma das maiores bandas do mundo e talvez até da Bahia. Bom, tem aqui só uma coisa, tem o Mauro que está cumprimentando a gente pelo chat, ele é professor do Equipe e da Arco. Oi, Mauro. Bem-vindo, Patrícia. Projeto super interessante. Ana Lúcia. Bom, gente, eu queria começar só falando uma coisinha, agradecer de coração para quem tem contribuído aí com a nossa adesão voluntária, que a gente sugere de R$20. Tem feito a diferença para a gente bastante, assim, a gente trabalha bastante nos bastidores, né, antes de cada encontro, temos aí pelo menos umas 4 reuniões, 4 exagerei um pouco, né, umas 3 reuniões para cada um desses encontros, agora com os colóquios também, a gente tem ficado bastante tempo preparando as coisas do Laços e nesse sentido a contribuição é muito bem-vinda para nós, tá? Então agradecer a quem tem feito, se alguém ainda não fez e tal, sempre é tempo de começar, aquele momento passar o chapéu, né? Porque realmente ajuda bastante, enfim, a nossa vida, né? Nós pagamos também a plataforma, então a gente tem assim, o projeto gráfico do Laços, então a gente tem uns gastos consideráveis que essas contribuições ajudam muito, tá? Só mais 2 recadinhos, estamos ainda com o colóquio do Fábio Simonini, às quintas-feiras, às 19h30, é isso, né? 19h30, sobre figuras do feminino na mitologia. Algumas pessoas aqui estão fazendo, acho que a Fátima, a Carla, o pessoal tem gostado muito. E, enfim, o próximo colóquio deve acontecer em breve também, com o Canelas, psicanalista. Enfim, ele já veio num encontro aberto também, e eu acho que não vou anunciar o tema ainda, a gente ainda está preparando o recorte, mas eu acho que vai ser bem legal também, tá bom? Da minha parte era isso, ceder a palavra para a Silvia, que vai apresentar os nossos convidados e propor um disparador. Obrigado a todo mundo. Gente, boa noite. Bom, hoje nós já fizemos um encontro sobre a educação, tivemos um encontro que nós chamamos uma mãe, uma professora, uma coordenadora conversando com a gente logo no início da pandemia. Esses encontros abertos, né, quando o Projeto Laços, quando começou, a gente estava discutindo exatamente, a gente vinha discutindo muito o campo da educação, era um dos campos com os quais a gente dialogava bastante, né, com o trabalho. E da pandemia para cá, a gente vem trazendo todos esses outros temas. E hoje, especialmente, a gente quis convidar pessoas que estão numa posição bastante difícil, né, desafiadora nas escolas, que são os gestores, diretores, pessoas que estão aí na liderança dessas instituições, né? A gente pensei um pouquinho num disparador, que acho que é um pouco no convite a gente até já trouxe, né? Acho que pensar educação no Brasil é sempre um tema complexo, né? Acho que a gente tem muitos sonhos e desejos e críticas, enfim. Hoje nós vamos falar muito da educação escolar, e eu vou chamar de escolar essa parte da educação, porque a educação é maior do que a educação escolar é uma parte dela. E quando eu estou me referindo a escolar, não necessariamente a escola regular exclusivamente, mas há outros agentes que operam nesse campo da educação, que é a inserção da criança e do jovem no mundo do conhecimento compartilhado, no mundo da cultura. Então, seja pelo terceiro setor, seja pela escola regular, seja na escola particular, na escola pública, esse é desse campo que nós estamos falando. E desde o advento da pandemia, né, a gente pensou, da primeira vez que a gente falou sobre educação, a gente pensou nessa metáfora do tornado, né? Porque é mais ou menos como a gente se sentiu nesse momento, né? Eu também atuo numa área de educação não formal, né? Então, o que aconteceu? Essa ideia do tornado, que é essa força da natureza, né? Algo que vem e que arrasta com ela aquilo que parecia tão sólido, né? Acho que o tornado traz muito isso, aquelas paredes e os telhados que nos protegem podem, de repente,
nos machucar, porque eles desabam, porque eles caem, porque eles são arrancados. Mas o tornado passa, né, e deixa esses escombros. Então, acho que agora a gente tá olhando para isso, né? E o convite que a gente fez para a nossa conversa de hoje é o que a Cristina, que é diretora da Escola Primeira, Escola de Educação Infantil e Fundamental, Wagner, diretor-geral da Escola Nossa Senhora das Graças, né, que tem Fundamental e Ensino Médio, e o Luiz Candiota, que está como membro do conselho de uma ONG, que é o Instituto Reciclar, que faz um trabalho suplementar à escola para jovens de ensino médio, especialmente, né, que estão na escola pública e que eles, então, tem todo um projeto de ampliação dessa formação para que os meninos possam se encaminhar profissionalmente. Então, são 3 frentes diferentes que eles pudessem contar para a gente, depois desse tornado, né, o que eles olham nos escombros dessa escola que estava com eles ali até então, né, aqueles pilares que, quando o tornado passa, ficam as marcas do território, né, do espaço que aquela construção ocupou, quase que como um território. Que pilares são esses que permaneceram, sobre os quais, de alguma maneira, a escola vai e vem se reconstruindo? E o que, de repente, no meio desses escombros e dessa pesquisa que vocês tiveram que fazer para poder repensar a escola, o que de novo vocês descobriram? Também alguma coisa que é da ordem, eventualmente, da surpresa, do inusitado, daquilo que não era esperado, né? Então, a gente quer muito poder ouvir vocês dessa perspectiva do universo que vocês, né, da função que vocês ocupam na escola, que é essa função de gestor, né, que tem que coordenar uma comunidade, que é a comunidade escolar. A escola ela é bastante complexa, quem esteve dentro dela sabe disso, né? Então, eu queria ouvir vocês, tá? Eu vou passar a palavra para vocês, vou pedir para todo mundo, já está todo mundo com os microfones fechados. À medida que a gente for falando, se vocês quiserem ir colocando questões no chat, o Pablo vai acompanhando. A gente pensou em passar a palavra pelos 3 convidados, né? Num tempo de que eles vão expor, contar um pouco da experiência deles, para depois a gente então abrir para as perguntas. Se vocês quiserem ir colocando no chat, a gente também pode ir organizando para o tempo final de perguntas. Tudo bem? Então, acho que... Sei, a gente não pensou muito numa ordem, mas acho que eu vou convidar a Cristina, se o Wagner e o Luiz me permitirem, porque acho que a Cristina fala desse período inicial da escola, né? Da primeira infância. Um negócio dessa, chamou 3 pessoas para fazer uma live falando das coisas. Só vou fechar aqui Pronto. Então, vamos lá. É bom até, eu acho que eu iniciar, porque eu vou começar com esse ciclo, né? Esse ciclo do início, esse ciclo realmente da primeira infância, e que nós entendemos como ciclo, talvez, né, que tenha tido o maior desafio nesse processo todo, né? Se a gente entende que essa criança vai à escola tão pequena para buscar nesse espaço, né, um espaço de socialização, um espaço de troca, um espaço em que ela vai aprender a conviver em comunidade, um espaço que ela vai aprender as regras dessa convivência, um espaço que ela vai poder experimentar com o corpo, aprender com o corpo, aprender com o cotidiano, colocar todas as suas questões sobre a natureza, sobre a vida e tudo mais. No momento em que houve, né, o advento da pandemia, né, e que nós tivemos ali que essa escola, né, ficou restrita a uma tela, realmente nós nos vimos ali com um desafio muito, muito, muito grande. Num primeiro momento, né, eu acho até que houve ali na escola, como acho que em muitas escolas, né, um momento em que a gente... todo mundo querendo aprender ao mesmo tempo, como é que a gente usaria aquela tecnologia para isso, como é que a gente poderia seguir em frente, né? Quais seriam as propostas significativas que poderiam acontecer por meio dessa tela. Aí eu acho que o importante foi olhar essa tela, né,
como uma janela. A Alice, numa live da escola, fez essa metáfora e usou essa metáfora e eu achei tão interessante, né? Se a gente puder olhar para essa tela, não como uma tela só, apenas, né, que restringe, mas olhar como uma janela de possibilidades de conexão, de vínculo com essas crianças, né? Talvez o trabalho pudesse fluir por ali. E aí é que eu vou falar, eu acho que de um dos alicerces que nos acompanha até hoje, e ele que eu acho que vai nos ajudar muito nesse processo de reconstrução. Então, desde o início, houve uma preocupação muito grande, né, com a equipe gestora e com a equipe docente também, né, de planejar situações em que nós pudéssemos manter esse vínculo. Que nós pudéssemos fazer com que essa escola, com a sua proposta, né, com as suas crenças, estivesse de alguma forma ali se relacionando com essa criança no seu dia a dia. Lógico, aprendendo sempre, errando, tropeçando, e assim nós vamos em frente. Começamos a sentir que para que esse vínculo acontecesse, talvez as professoras tivessem que estar ali mais presentes em encontros síncronos, tivemos que fazer todo um ajuste de tempo, né? Porque as crianças tão pequenas também em exposição com essa tela não é algo que seja adequado, mas a todo momento a gente voltava para esse grande valor, que é o valor do vínculo, do afeto, da relação, né? Eu acho que quando a gente fala em relação, é uma relação que ela se estende a todos os âmbitos. É uma relação que não está ali só escola-aluno, né? Ela teve que se estender para escola-família mais do que nunca. Eu acho que a gente sempre fala de parceria entre escola e família, e eu acho que nesse momento, nós tivemos que exercitar essa parceria de uma maneira muito mais assídua, né? E realmente eu sinto que a equipe gestora ficou com esse desafio mesmo, né? De acolher essas crianças, acolher as famílias, acolher a equipe docente toda e tentar, de alguma forma, coordenar, né, todas as angústias, todos os anseios e tudo mais. Então, isso é relação. Isso a gente entende como relação, né? Acolher é relação, né? E essa relação entre pessoas, né, traz à tona, né, esse lado humano que a escola sempre também colocou como valor no seu discurso e tudo mais, no seu dia a dia, né? Não só em discurso, no seu dia a dia, mas eu acho que ele veio com toda a força ao longo desse processo, né? Porque nós tivemos todos que nos entender ali enquanto humanos, vivendo essa situação com os desafios aí expostos, a que todos estavam expostos, né? As crianças tolhidas de todo aquele ambiente, né, que elas estavam acostumadas, de repente tendo que viver em casa, um papel de filho e pela tela um papel de aluno, né? É um grande desafio para as crianças tão pequenas, isso nem é possível, né? Porque houve ali uma confusão muito grande. Os pais muito desequilibrados, vamos dizer assim, né? Pela sobrecarga mesmo, né? De ter que acompanhar os filhos, ter uma sobrecarga ali. Então, eu sinto que olhar para essa relação pôde trazer também uma relação mais saudável com essa aprendizagem para as crianças todas. E a partir dessa relação também, né, nós pudemos começar a trabalhar com mais afinco, né, esse olhar para o coletivo. Porque eu acho que também algo que nos chamou bastante atenção nesse período, eu acredito que em todos os, não digo só em escola, mas com certeza em todos os âmbitos, né? E a dificuldade que muitas pessoas tiveram de exercitar esse olhar para o coletivo, né? E a todo momento eu acho que esse papel da escola se reforçou nesse momento, sabe? De trazer mesmo para essas famílias a importância desse olhar, né? Que juntos nós chegaríamos a um consenso ali, que juntos nós poderíamos ser mais fortes, né? E de novo, né? Para essa volta, esse olhar para o coletivo a gente enxerga como fundamental. E isso eu acho que continua sendo um grande desafio, porque quando nós colocamos para os pais ali questões sobre a volta,
montamos uma comissão até de pais para nos ajudar nessas questões e tudo mais, trazer angústias, trazer sugestões, a gente vê que há uma dificuldade ainda desse olhar para o coletivo, né? As pessoas ainda tendem a pensar em si mesmas, a pensar no seu problema, né? A pensar individualmente. Então, eu acho que este também é um valor da escola que vai nos ajudar nessa reconstrução e nos fortalecer, né? Nos fortalecer enquanto comunidade. Eu acho que na educação infantil, se a gente vai pensar em conteúdos, né? Quais são os conteúdos que a educação infantil traz ali, né? A partir das experiências todas? São os conteúdos do dia a dia, né? Muito mais do que conteúdos mesmo, né? De matemática, isso e aquilo, eles aprendem a matemática no dia a dia, né? Eles aprendem a oralidade no dia a dia, eles aprendem questões da natureza, da ciência no dia a dia. Então, também eu acho que houve um trabalho aí, a partir dessa parceria e a partir também do apoio das coordenadoras e tudo mais, de trazer para esses pais, né, acolher um pouquinho esse desespero de muitos pais e trazer um pouco esse olhar para o cotidiano dessas crianças em casa, ajudá-los nessa rotina em casa, para que eles pudessem olhar para esse cotidiano também como ali um cotidiano que as crianças pudessem estar aprendendo em casa também, né? Que a casa fosse uma extensão da escola. Então, houve todo esse trabalho que eu acho que ele foi primordial para que a gente conseguisse chegar até aqui com uma relação saudável e, assim, tão calcada nos nossos valores, sabe? A todo momento a gente voltava para os valores e dizia, não, espera um pouquinho, né? Mas isso não está de acordo com o que a gente pensa. Né? Por mais que os pais solicitem, por mais que os pais peçam, por mais que os pais estejam ali também, né, no desespero deles, e muitas vezes a gente via mesmo, né, um pedido de ajuda em algumas sugestões, a gente sempre tentou não tirar esse olhar desses valores realmente que são os que mais importam. Eu acho que para a volta, inclusive nos primeiros anos do fundamental, nós sentimos uma diferença entre educação infantil entre os dois ciclos. É óbvio que no fundamental as propostas online fluíram de uma forma muito mais proveitosa, né? Pela condição das crianças também, né? Pela faixa etária e tudo mais, pela condição até de se expor por mais tempo às telas e uma autonomia maior para o trabalho. Mas, tanto na educação infantil quanto nesses primeiros anos do fundamental, eu acho que o que vai nos fortalecer nessa reconstrução é essa parceria, né? O que foi construído aí ao longo desse processo. Não foi fácil, não está sendo fácil, vamos dizer que esse processo não terminou, né? Se a gente for falar em volta daqui a pouco, a gente sente que há duas opiniões, a gente não sabe muito bem, né, se essa volta, quando a gente pensa nas crianças e na possibilidade de estar naquele espaço novamente, né, e de se encontrar, de conviver ali de alguma forma, a gente apoia. Mas temos que pensar que eles vão chegar numa escola modificada, né? E que impacto vai ter isso para essas crianças, novamente, essas crianças tão pequenas, né? E que, de alguma forma, já estão acostumadas com uma rotina, com um cotidiano, né? Que impacto que vai ser chegar nessa escola e ver que ela está, né? Regras de distanciamento, propostas diferentes mesmo, né? Seguindo ali rigidamente todos esses procedimentos aí de biossegurança. Então, realmente, quando a gente fala em volta, vou dizer para vocês que se nós fôssemos ser coerentes assim com algo que está em processo, né, talvez fosse melhor não voltar. Eu digo aqui com coragem até. Mas assim, existe também, né, um outro lado, né, dessa ânsia das crianças de voltar. Tem crianças que estão sofrendo também nesse processo, né? A gente sabe disso, né, que está sendo
mais difícil para alguns do que para outros. Então, estamos aí sem uma posição definida com relação a essa volta. Eu acho que tanto uma decisão quanto a outra vai exigir da gente muita garra para finalizar esse ano, né, de uma forma saudável mesmo. Então, é isso. Eu acho que a minha fala está por aí. Depois eu posso ir complementando algumas coisas. Vamos continuar. Vamos então, Wagner. Acho que vamos então na sequência com o Wagner, que termina a escola regular, e depois o Luiz Candiota entra para o reciclado. Pode ser? Pode ser. Bom, o Gracinha não tem educação infantil. O Gracinha começa no ensino fundamental 1, mas como disse a Cris, eu também acredito que o fundamental, né, que o que nos leva a levar as crianças para a escola tá na socialização. A escola é o espaço, é o primeiro grande espaço no qual eles viverão, além do ambiente doméstico e no qual eles conviverão com regras que estão para além da regra familiar, da regra privilegiada dentro da casa, né? Eles vão para um espaço que é um espaço que é coletivo, no qual eles vão interagir com os diferentes, com os iguais, no qual eles vão interagir com mais velhos, com mais novos, com adultos diversos. Então, a escola é um grande lugar de viver em sociedade, né? De experimentar o viver em sociedade. Não mais naquele pequeno grupo familiar, mas agora vão viver em sociedade. E isso significa que nem tudo que você deseja vai se concretizar, você vai lidar com frustrações. A escola tem isso, mas a escola é encontro, a escola é convívio, a escola é conflito, e esses conflitos e esse convívio vão constituindo esses cidadãos que vão sair dali depois de alguns anos, 12 anos, no nosso caso e tal. Então, essa é a razão de ser da escola. Ao lado disso, sim, legar a cultura acumulada, os saberes acumulados pela nossa sociedade, mas esse legar a cultura acumulada, no meu modo de ver, está atrás dessa questão do integrar-se na sociedade, de perceber-se parte de alguma coisa maior que o seu núcleo familiar e que é a sua sociedade. O Gracinha nasceu em 1943, o Gracinha nasceu, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial, um momento em que uma das nações que mais se orgulha da sua educação forte, firme, uma das sociedades com maior índice de pessoas com formação universitária, viu-se engolfada por um discurso anticientífico, por um discurso anti-intelectualidade, por um discurso que desqualificava a produção artística, um discurso calcado no preconceito. O Gracinha nasceu nesse cenário e o mundo sai desse cenário apostando no humano, né? O mundo sai do cenário da Segunda Guerra apostando no humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela é uma tentativa de um esforço de uma humanidade que quer romper com essa sociedade que se deixou engolfar por essa conversa. Por uma sociedade que volta a valorizar a arte na sua diversidade, que volta a valorizar o humano na sua diversidade, na sua complexidade. O Gracinha, passados os 77 anos, ele continua acreditando firmemente nestas questões. A pandemia nos colocou diante de um problema muito grande para nós, né, para o Gracinha. Pois a escola que traz o afeto no nome, né, a escola que é a Gracinha, a escola que é a escola do encontro, a escola que é a escola que valoriza o convívio, de repente viu-se privada desse elemento, que é a sua essência. Não é? E o nosso desafio foi, bom, como é que a gente consegue preservar essa escola, na qual a gente acredita, nesse formato estranho que agora temos que encarar. Esse esforço foi um esforço que a gente foi fazendo
pouco a pouco, contando muito com a crítica que vinha das famílias, mas, ao mesmo tempo, como disse a Cris, se afirmando muito naquilo que são os nossos valores, deixando claro que especialistas em educação ali somos nós. Já dizia o Bolonha há alguns anos atrás, né? Não se esqueçam, vocês são os especialistas em educação. E aqui, para nós, isso foi algo muito importante nesse momento. Né? Retomar ou preservar os nossos princípios, os nossos valores e lembrar que nós estamos fazendo educação a partir desses valores. Não se faz qualquer educação aqui. A educação que fazemos é esta. Esse é o nosso projeto, é em cima disso que a gente vai trabalhar. E aí a gente foi, desde o primeiro momento, tendo clareza de que a gente não ia reproduzir, não ia trazer para as telas a experiência das velhas aulas expositivas. Né? Aqui fala alguém que foi 25 anos professor de História e que tinha um prazer imenso de ocupar o tablado e de dar aulas expositivas. Para mim, aquilo foi sempre algo muito prazeroso. Mas a gente já sabe que esse modelo não é exatamente um modelo muito bem sucedido, não é? E a gente já sabe que a gente tem que buscar novos caminhos. Se a gente desde o princípio tivesse apostado na sincronicidade e os professores serem lançados às telas dos computadores, o que nós teríamos é uma boa e velha regressão ao que era o mais fácil. Pegar o microfone e sair falando para aquele monte de gente que estava nas suas casas. Eu tenho filhas na universidade. 2. Eu sei o que acontece com esse povo assistindo aula expositiva na universidade, não é? O quanto de câmera desligada e gente fazendo muitas coisas enquanto rola lá alguém falando sobre algum assunto. Então, desde o princípio, a gente insistiu com os docentes de que era preciso buscar novos formatos, de buscar um novo formato. Desde o princípio, a gente sabia, vínculo é fundamental para a educação. Né? Isso é base do nosso projeto. Criar vínculo, para nós, é alguma coisa fundamental. E isso também foi buscado, pouco a pouco, criando momentos síncronos, nos quais os alunos se encontravam com os professores, mas o nosso recado era: escapem desse modelo da aula expositiva, porque esse modelo não aproxima, esse modelo deixa as relações congeladas. Não é? Da mesma forma, a gente tem clareza, e desde o princípio dizia para os professores, escapem dos formatos tradicionais de avaliação. Esse modelo, esse meio no qual a gente está trabalhando, ele vai explicitar a fragilidade desse formato tradicional. Prova sem consulta, provas com horários... Amigo, né? Todo mundo tem um celular que tem um Google ali do lado. Calma, né? Esses modelos, esse velho modelo não rola desse jeito. Aqui não vai dar certo. Você vai ter que encontrar novos formatos. Então, o nosso papel foi, de um lado, buscar meios novos, ferramentas novas, tecnologia, que desse suporte para novas ações dos professores, ao mesmo tempo que a gente foi tentando dar a eles formação, recursos, aprenderem a lidar com essa diversidade. Não é algo simples, muito pelo contrário, foi algo muito duro. Os professores estão fazendo um trabalho bacana, mas é muito sofrido, é muito doído, tudo isso pelo qual essa equipe tem passado. Ao lado disso, a gente tem as famílias num misto de uma ansiedade muito grande, de gente desesperadamente buscando, eu quero aula, eu preciso de saberes, eu quero. Outros muito assustados, querendo, não precisamos, não queremos nada, está tudo bem. Então, a gente foi preciso encontrar um bom meio, um termo entre eles. Né? Um dos caminhos que a gente escolheu foi de procurar todo o tempo, ou sempre que possível, estar em contato com esse grupo de pais e mães, seja por meio das equipes de orientação, lidando com esse volume de demandas que surgia das angústias e inquietações das famílias, seja a direção da escola fazendo lives,
falando das escolhas que fizemos, do porquê fizemos isso, porquê fizemos aquilo, das escolhas que embasavam o nosso fazer. Ao mesmo tempo, a gente assistiu na nossa comunidade algo que para nós foi muito, muito forte e muito importante nessa pandemia. No meio de uma conversa com um grupo de pais que me procurou nesses atendimentos, eu falo que um funcionário havia sido solicitado por um pessoal do HC para produzir umas máscaras, se ele podia usar um setor que a gente tem lá na escola, que tem cortadora laser, impressora 3D, não sei o quê, e que eu havia autorizado. Um pai sai da conversa comigo, vai para a escola, senta com o nosso funcionário, e dali nasceu um projeto que envolveu mais 4 escolas e que resultou em 45 mil máscaras produzidas pelas famílias envolvidas, montando um negócio que mostrava uma comunidade vibrante ali em consonância com esse cenário difícil com o qual a gente está lidando. Então, esse também é um pilar importante para nós, né? Esse pilar de comunidade, de vida comunitária, né? Desse olhar para o lugar onde a gente está vivendo, para o mundo no qual a gente está vivendo. Que lugar é esse, que papel é esse que nós temos que desempenhar? Evidentemente, a gente está muito preocupado, e numa escola como a nossa, isso não é de surpreender, com as aprendizagens dessas crianças, com as aprendizagens desses adolescentes. E a pandemia, naquelas coisas que nos surpreendem, né, ela acaba por contribuir, de alguma forma, com a maneira como ela desorganiza o que estava posto, ela faz com que a gente seja obrigado a olhar e a tentar reconstruir as coisas a partir do que estava ali jogado, né? As nossas mazelas ficaram muito evidentes e, portanto, abriu-se a possibilidade da gente ir repensando práticas que se mostravam já envelhecidas e buscando soluções novas. Então, a gente vive no Gracinha, nesse momento, a busca de novas soluções, a construção de uma escola que olhe mais efetivamente para as aprendizagens desses meninos e meninas. A tecnologia, ela vai possibilitando. Se de um lado eu tenho uma escola que investe e que acredita profundamente no coletivo, que acredita profundamente na escola como espaço de socialização, a gente percebe também que a tecnologia nos fornece elementos para eu entender melhor cada um desses estudantes, cada um desses adolescentes, cada um dessas crianças, e encontrar melhores saídas, melhores soluções para que eles desenvolvam melhor a sua aprendizagem. Então, esse acho que assim, de um modo geral, é o que nós estamos vivendo nesse momento. O retorno, como disse a Cris, ele nos preocupa bastante, né? Como os índices parecem que estão melhorando aqui na cidade, talvez logo a gente fique no verde, saia até do amarelo, a gente está ansiosamente esperando o que o prefeito dirá na semana que vem, né? Diante do que o prefeito dirá, a gente, se ele determinar a volta, nós voltaremos. Com todas essas questões que a Cris já colocou, com todas essas restrições de convívio que a gente estabeleceu. Mas a gente sabe que a gente volta para uma escola que está num processo de reflexão muito grande sobre o seu lugar e o seu fazer. Isso, para quem está aqui do lado da gestão, não é uma pequena conquista. Bom, acho que era isso, Silvia. Luiz, quer entrar então você? Daí a gente abre o painel aí para as perguntas. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, né, e ao convite. Acho que a minha fala vai por um outro caminho, um caminho bastante diferente do caminho escolar. Felizmente, eu diria para vocês que nós somos um instituto de assistência social e, portanto, essa foi uma opção feita lá atrás, de nós assistirmos esses jovens. Só para contextualizar um pouco, o Instituto Reciclar foi fundado em 1995, dentro da favela do Jaguaré, à época, como Instituto de Reciclagem de Papel, onde haveria educação pelo trabalho no contraturno escolar dos jovens que não
basicamente não tinham mesmo o que fazer depois da escola. Nas escolas públicas do bairro. De lá para cá, muita coisa mudou, não só a constituição urbana, a territorialidade, a cidade de São Paulo, tudo aquilo que vocês podem imaginar nesses últimos 25 anos. O Instituto ganhou uma nova sede, também ao lado da comunidade, e foi ampliando o seu escopo, e fez um programa que continuou funcionando pela ideia da reciclagem, como oficina de reciclagem de papel, que à época era muito inovadora. Quando deu início em 1995 não se falava muito em sustentabilidade, a favela do Jaguaré era uma favela com ruas ainda pouco urbanizadas e pouca violência, pouca diferença entre o ensino público e o privado em 1995. Essa diferença só fez aumentar. Houve uma entrada muito maior de contingente de pessoas no ensino público, a chamada universalização do ensino público. Foi importante, eu não nego, acho que o Brasil teve um desafio muito grande, mas isso em detrimento de uma qualidade enorme do ensino, principalmente o ensino médio, onde o jovem aos 16 anos se sente pressionado a trabalhar para contribuir com a renda familiar. E foi aí que a gente entrou. Na época, no nascimento, a carteira de trabalho era importante. Esse jovem tinha o primeiro emprego dele conosco, depois ele ia para o mercado de trabalho com uma referência. Hoje a carteira de trabalho é menos importante, é mais importante um programa de formação para ele. E a gente modificou completamente esse programa nos últimos 3 anos, 4 anos agora. Fizemos um programa de formação inteiramente novo. Eu sou um dos fundadores do Reciclar. Foi uma ideia de 10 ou 11 pessoas, e independentes, não somos ligados a nenhum grupo econômico, nenhuma empresa, nem nada. Foram 11 pessoas que fundaram o Instituto Reciclar, e é assim até hoje. É um grupo totalmente independente, que lida hoje com algo ao redor de 120 jovens. Nós ampliamos o nosso escopo para lidar, além das escolas públicas do bairro do Jaguaré. Hoje a gente se comunica com algo ao redor de aproximadamente 20 escolas no entorno do bairro do Jaguaré. Então pega Rio Pequeno, Jandira, Osasco e assim vai. E fomos ampliando um programa onde a gente buscou beber numa fonte muito diferente da fonte escolar. Felizmente, eu sou agradecido ao depoimento da Cristina e do Wagner, porque é um sofrimento ser escola no Brasil, né? Nós temos educadores escolares conosco, e tudo que eles querem fazer é o que eles fazem em parte na escola, mas eles querem fazer muitas outras coisas que eles não podem fazer nas escolas, porque eles são limitados pelo currículo do MEC, que, querendo ou não, acabou engessando talvez um desenvolvimento importante, não só das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Nós encaramos a juventude como um novo aprendizado, talvez uma primeira nova infância, onde abre-se a cabeça e a gente tem condição de entrar no mundo desses jovens e propor uma nova proposição voltada ao mundo como a gente acredita que a gente vai entendendo como ele é, e tentando discutir esse mundo com os jovens e com os educadores que trabalham conosco, que não são só vinculados às escolas, mas também são educadores que vêm de outras áreas, né? Nós temos um programa, é desafiante o momento atual, porque o nosso programa ele se propõe a um desenvolvimento. Eu fui presidente do Reciclar nos últimos 6 anos, hoje fui para o conselho, fui eu que implementei esse novo programa, a gente chama um programa de formação, e não mais um programa de educação pelo trabalho, mas são oficinas de projetos, oficinas de criação de soluções. Então é um programa inteiramente novo, até certo ponto inovador dentro do que a gente vê nas organizações sociais e nos próprios ambientes escolares. Programa que se propõe a 3 eixos: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, o desenvolvimento social desse jovem. Mas a gente lidou com a pandemia, bateu de frente conosco, porque dentro desse desenvolvimento a gente entendia o programa pedagógico
de algumas maneiras, né? Esse programa pedagógico, nós, quando olhamos a formação do jovem, a gente olha sobre 3 eixos. A tradicional escola que fazia a transmissão de informações, o professor ia lá para a frente da sala, eu brinquei com o Wagner, com a Cristina outro dia, é o rei da sala, ele manda, desmanda, manda fazer. Nós batemos de frente, vamos dizer, pegando uma analogia com tropa de elite, a gente bateu de frente com o sistema, achamos que não era uma boa ir por esse caminho. Um caminho que também já vinha sendo feito pelo chamado construtivismo, que era uma construção de conhecimento conjunta, tentando obter alguma coisa entre a interação da transmissão da informação e aquilo que cada um aprende na sua velocidade. E um outro caminho que era visto mais como um caminho mercadológico, um caminho talvez um pouco negado pela área pedagógica e pela área educacional, que eu não gosto do nome, então vou fazer aqui uma ressalva, que acabou se chamando de desenvolvimento de competências. Eu não gosto do nome competências, eu acho que são desenvolvimentos, talvez, de habilidades, de conhecimentos, de possibilidades, que a união desse caminho da transmissão de informações, da construção do conhecimento e do desenvolvimento de competências precisaria ser trabalhado. Foi assim que a gente construiu o novo programa de formação dos jovens a partir de 2017. A pandemia, o que trouxe? A pandemia, talvez eu diria assim, pegando num contexto histórico, ela trouxe um desafio enorme para nós, que foi, eu chamaria de a perda do logos. Logos no sentido grego, como perdemos o lugar. Então, nós tínhamos um lugar onde isso tudo acontecia, onde isso tudo se dava, um lugar de conforto, de acolhimento, como já foi colocado aqui, para esses jovens, de conforto para suas famílias, porque vivem numa outra realidade das famílias das escolas que foram mencionadas aqui, né? O reciclar para essas famílias é um lugar importante, porque são famílias majoritariamente dominadas por mães que são arrimos de família e que trabalham o dia inteiro fora e que querem ver seus filhos na escola durante a manhã, no reciclar durante a tarde, e que elas fiquem tranquilas com isso, para que eles não sejam aliciados pelo crime ou não fiquem à toa sem nenhuma possibilidade de engrandecimento das suas vidas. Então, nós perdemos isso, né? Perdemos uma coisa fundamental, que era um local, um logos, vamos dizer, e eu chamaria assim, dentro dessa ordenação grega, assim, o logos para os gregos tinha uma coisa de ordem, né? Primeiro vinha a ordem, depois, toda a tragédia grega é assim, a ordem, a desordem e o reordenamento. Eu diria que nós estamos na desordem, que foi o que a pandemia trouxe, e nós estamos tentando encontrar um certo reordenamento, né? É uma comunidade com a qual nós lidamos, majoritariamente também dominada por uma outra cultura, que é uma cultura, vamos chamar assim, histórica judaico-cristã, majoritariamente convertida numa cultura evangélica, em debate sempre de valores, mas que a cultura evangélica encontrou um espaço importante para transformar essas pessoas em pessoas com alguma significação nas suas vidas diante da comunidade. Então, as comunidades evangélicas estão muito presentes na tentativa de transformar de uma maneira que nós, não necessariamente a gente é laico, nós não defendemos isso, mas procuram transformar esses jovens, homens, em pastores, com um lugar de liderança, com um lugar de possibilidade de pertencimento, e as mulheres que engravidam cedo, com um lugar que a gravidez vire uma redenção, uma condição de possibilidade na vida. Então, nós saímos de um lugar onde, vamos dizer, talvez uma sociedade onde era tudo para o outro, a gente chamava de heteronomia, para uma sociedade que veio para essa sociedade de consumo que a gente chama da autonomia, baseada no indivíduo, e talvez hoje a pandemia trouxe, vamos dizer, para nós o desafio do que a gente chama, eu talvez chamaria assim, da anomia, né? Não sabemos muito o que fazer, mas a gente procura preservar. O que nós falamos? Um dos nossos pilares dentro dessa formação dos jovens era
trazer para dentro da vida deles uma realidade que se impôs nos últimos anos, a realidade virtual. Só que nós trouxemos ela da forma como todo mundo conhecia. E a pandemia está nos fazendo trazer de uma forma inteiramente nova, né? Então, a gente entende que essa pandemia traz uma outra questão, que é nós somos movidos por projetos. A gente entende que o aprendizado ele se dá a partir daquilo que se fazia até certo ponto na antiguidade. Até certo ponto é uma briga com a academia, em que ficou-se um conhecimento enorme, teórico, acumulado de muitos e muitos anos, mas um conhecimento que acabou se especializando demais e conversando pouco com os outros ambientes de conhecimento. Pouca transdisciplinariedade, vamos chamar. E isso foi um dos conceitos que baseou o nosso programa. Não é nem interdisciplinariedade, não é intradisciplinariedade, eu chamaria de transdisciplinariedade, ou seja, não há disciplina maior do que a outra. Não há o português, não há a matemática, não há a física, não há a geografia, não há a história, não há o fazer. Então, a gente teve que lidar, imagina um instituto que tudo é feito lá, de repente, a gente tem que começar a fazer tudo fora de lá. Esse foi um desafio importante. E a gente tentou reconstruir rapidamente um ambiente onde esse jovem não perdesse esse logos e pudesse, de alguma maneira, continuar tendo a sua ação feita de forma observável, de forma potencialmente criativa, de forma a integrar conhecimentos, integrar habilidades, integrar valores e permitir o que para nós é fundamental, que eu diria para vocês que é o desenvolvimento contínuo, e que a gente pudesse continuar avaliando isso através dos nossos educadores. Também um desafio adicional enorme para os educadores, porque os educadores passaram a lidar com esse distanciamento presencial, né, que no primeiro momento nos pegou de surpresa, agora estamos nos habituando a eles, mas que não podemos negar as ações públicas, porque se amanhã o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, resolver voltar com as aulas, isso interfere diretamente no ambiente familiar das comunidades e provavelmente neste ponto a gente talvez tenha que seguir por conta dessas famílias de que as mães querem que seus filhos voltem, elas estão nos serviços essenciais, os pais estão nos serviços essenciais, eles precisam que os filhos, de alguma forma, retornem às atividades para não deixar os filhos trancados em casa. Então, na realidade, nós somos um instituto movido pela aprendizagem do fazer baseado na realidade do que esses jovens vivem nas suas comunidades. Esse é um desafio. Na medida em que todo mundo fica trancado em casa, na medida em que todo mundo perde o seu espaço, perde o seu lugar, também perde-se parte dessa observação. Como é que você vai observar o entorno agora? Como é que você vai observar as necessidades? Todo mundo, né, essa coisa de fase verde, amarela, laranja, vamos dizer, a fase laranja, amarela para verde é apenas uma mudança de 900 mortos para 800 mortos, eu não sei, não vou dizer em São Paulo, vamos dizer, mas virou uma chave lá de um morto a menos, muda tudo, abre-se tudo. Então, o nosso desafio é um desafio que não é trivial, até porque as comunidades sofreram um grau de contaminação do coronavírus muito superior ao que todos nós que provavelmente estamos aqui sofremos. Então, nós temos aí o que nós fizemos durante esse período, e foi um desafio grande para nós. A gente teve que correr atrás, essencialmente porque nós vivemos de doação e vivemos dos recursos próprios construídos ao longo desses últimos 25 anos, mas nós adaptamos o programa para ambientes virtuais. Nós começamos a fazer uma interlocução grande com as redes comunitárias do bairro, mais proximamente do Jaguaré e Rio Pequeno, que são os bairros mais próximos, para a distribuição de cestas e kits para essas famílias, para que eles pudessem sobreviver. Você tem que imaginar que a família contava com refeições no instituto,
contava com um ambiente em que o jovem ia estar lá, passou a gastar mais energia elétrica, mais alimento, mais tempo com esses jovens tumultuando a casa. Todo mundo aqui, quem tem filhos jovens, sabem o que jovem tumultua a casa. Eu já tive filhas jovens e sei bem o que é isso. Fizemos doações assistenciais de cestas básicas, já doamos uma quantidade relativamente grande de cestas básicas. Fizemos trabalho de conscientização de uso de máscaras para esses jovens do Reciclar e as suas famílias, né? Demos apoio assistencial para que essas famílias pudessem ter o auxílio da Caixa e poder acessar os seus R$ 600 e cuidar e poder saber, porque o aplicativo não funciona, o celular não dá o 4G, não liga, é um problema, né? Não é o nosso ambiente de rede de internet. Esses jovens estão no ensino médio. Imagina o desafio dos jovens que estão no 3º ano do ensino médio e que estavam para fazer o vestibular e que, de repente, se veem totalmente desamparados pelo ambiente virtual, por não terem rede, por não terem assistência ao estudo, por não terem uma assistência complementar, por não terem o ensino técnico que nós dávamos adicionalmente. Tivemos que reconstruir tudo isso do zero. Então, um desafio um tanto grande. Desafio de acesso à empregabilidade, esse é um dos pilares do programa. Quer dizer, nós acreditamos que um jovem do ensino médio da rede pública tem pouca possibilidade, pelo gap educacional, de entrar, por exemplo, numa universidade de ponta em medicina, mas isso não o impede de, através do vínculo que nós temos com a Escola Técnica do Einstein, de que ele entre na Escola Técnica do Einstein junto conosco. A gente banca a escola técnica para eles. Eles são empregados no Einstein ou num hospital vinculado, iniciam a sua carreira na medicina lá e ali constroem uma bela carreira na medicina. Imagina tudo isso ter que coordenar. Nós disponibilizamos cartões de internet para esses jovens. Fizemos um esforço enorme para que eles pudessem acessar suas redes, né? E disponibilizamos voucher para atendimento psicológico online. Eu sou psicanalista também e acho que a saúde mental é um efeito gigantesco. Eu não chamaria nem de secundário, porque eu acho que ele é concomitante ao efeito da pandemia, e a gente disponibilizou isso também para os jovens, para que eles pudessem, eles e famílias, serem atendidos de alguma maneira, para poder escutar os seus problemas e poder lidar com essa situação. Então, eu diria que o nosso dilema é um dilema um pouco diferente do dilema da escola tradicional, mas talvez seja o dilema da maioria do Brasil, ainda que nós não sejamos escolas. Então, não estou falando em nome das escolas públicas, eu estou falando em nome de ONGs que existem para lidar com uma certa ausência do governo em certas questões e que a gente tenta suprir de alguma maneira, dando essa contribuição. Então, acho que esse assim, o esquenta desse debate para a gente poder discutir aqui com vocês. Agradeço pelo tempo. Obrigado. Bom, acho que agora a gente, se as pessoas quiserem fazer perguntas, acho que a gente podia abrir, né? Não sei se eu entre vocês. Me chamou a atenção, assim, eu só queria alguns pontos, né? Mas acho que um ponto interessante que aparece, talvez menos, né, na fala do Candiota, mas dos outros, que é o desafio que a escola teve de se firmar como esse espaço de construção de um pensamento em comunidade, né? Essa ideia do espaço público, que é um lugar privilegiadíssimo da escola, né? E que aparentemente estava um pouco ali, né, à sombra, não sei, me parece, acho que foi interessante que aparece isso muito fortemente na fala da Cristina e do Wagner, né? Acho que porque a do Luiz, do Candiota tem essa coisa de ser uma realidade muito diferente, que acho que é a realidade de uma maioria absurda, né? Mas não, acho diferente é de vocês. É a nossa. Não, é uma grande como maioria. Como dizia Sebastião Salgado, diferente é a nossa, né? Exatamente, nós somos. Sim. Mas, assim, acho que essa ideia, né, o quanto isso...
a pandemia revela isso porque ela traz exatamente essa condição, né? Quer dizer, eu posso não me preocupar com o fato de eu pegar porque eu não sou um grupo de risco, mas isso não significa que eu não esteja expondo pessoas. Então, é uma gestão da comunidade, né? É um problema para ser discutido coletivamente. Então, acho que, não sei se vocês querem comentar sobre isso, mas eu que estive dentro da escola há muito tempo, eu acho que esse é um desafio, né? Isso é uma coisa que foi se perdendo, talvez, um pouco, né? No tempo, essa coisa a escola, mesmo pensado no ensino médio, neste projeto para o aluno, né? E para este sujeito, a carreira é uma coisa bastante individualizada, não sei. Gostaria de fazer pontuais, porque eu acho que isso é algo importante na escola, né? Eu queria só falar um pouquinho também, ampliar um pouquinho essa questão, Silvia, porque além eu acho, desse trabalho, né, com o comunitário, tá certo? Com a importância das minhas ações, né, e do reflexo dessas minhas ações nessa comunidade, eu acho que também nós nos demos conta, durante esse processo, né, do quanto os pais muitas vezes ignoram o projeto pedagógico da escola, as escolhas, né, na escola, elas não necessariamente são pelo que a escola traz ali de valor. Então, eu acho que foi interessante, porque deu para fazer como um diagnóstico, né, de algumas questões que talvez estivéssemos falhando até, né, nessa comunicação, eu acho, de alguma forma, né, de que projeto é esse, ou eu no início até eu não apresentei o projeto da escola, mas enfim, eu sou diretora de uma escola que trabalha com crianças a partir de 1 ano, e a gente também trabalha com projetos, né, interdisciplinares, transdisciplinares, mas enfim, as crianças aprendem, né, a partir de múltiplas linguagens, se expressam a partir de múltiplas linguagens, e de repente ali, vendo a necessidade dos pais, né, essa exposição de uma necessidade absolutamente individualista, né, podemos perceber, além do individualismo ali, uma falta de conhecimento do projeto da escola, porque houve ali muitas vezes uma cobrança de algo que não tinha nada a ver com o que nós trabalhamos ao longo de todo o processo, né? E não digo até as crianças que entraram esse ano, não, que pode ser até que não conheçam, mas muitas famílias, assim, que já estão na escola há muito tempo, né? Até que ponto essa necessidade individual se sobrepõe até a um conceito, né? Ao que você acredita, ou o que você acreditou para escolher essa escola para o seu filho, né? Então, isso também houve ali uma necessidade da gente reforçar a todo momento, né? Que escola é essa? Ao que ela se propõe? E é uma escola que trabalha, né, esse espírito comunitário desde sempre. Então, foi um desafio, está sendo um desafio. Comunicar não é uma coisa fácil, né? Não. A gente tem que comunicar pelas nossas ações, né, por encontros, muitas falas, muitas vezes a gente acha que as ações estão comunicando, né, e eu acho que elas são as que mais comunicam, mas precisamos estar atentos a elas, né, porque senão... Fala, Wagner, então, você queria abrir o seu microfone? Eu pensando o seguinte, que um pouco na linha do que a Cris estava dizendo, eu acho que, um pouco em virtude de uma concorrência que foi se acirrando demais no mercado das escolas, as escolas foram meio que pasteurizando um pouco o seu discurso e foram falando quase todas as mesmas palavras-chave repetidas e que foram se esvaziando, e essas famílias iam comprando nas famílias. Essa escola tem aquelas palavras que são as da moda, e elas vão embarcando. Eu comecei a trabalhar no Gracinha nos anos 90, saí em 2007, fiquei 7 anos fora, retornei, e acho que o momento da nossa escola
é um pouco, e a pandemia acho que só ressalta isso, né, Cris? É um pouco esse, pessoal, vamos lembrar de que escola é essa, né, que a gente está? Que escola é essa que a gente faz? E famílias, esta é a nossa escola. Isso do ponto de vista do mercado é arriscado, não é simples, porque você, ao demarcar com clareza o lugar de onde você fala, você está anunciando para muitos que não é o projeto que qualquer um queira, né? Mas para que a gente consiga fazer o trabalho, acho que isso foi fundamental, né? Uma outra coisa que eu queria dizer sobre essa coisa de comunidade, o Gracinha, ele é parte de uma entidade que é maior do que ele, que é a Associação pela Família, que além do Gracinha, tem 2 outros centros que funcionam na zona sudoeste aqui de São Paulo, e mais uma escola de educação infantil e de Fundamental 1 no Embu das Artes, e que é gratuita. Nesse momento da pandemia, acho que a primeira ação que acabou batendo e repercutindo bem na nossa comunidade foi a organização de uma grande arrecadação de recursos para fornecer cestas básicas para as famílias das crianças desses centros, dessas regiões. Que logo, que no primeiro momento fez muita diferença, mas que a capacidade de organização desses lugares também, dessas equipes desses lugares, foi capaz de mobilizar recursos nas próprias regiões, e hoje eles não dependem da nossa benemerência. A capacidade de organização e estruturação deles levou que eles buscassem na própria comunidade, nos recursos que existem por lá, meios para enfrentar, com empresas, sem depender da nossa, né, desse grupo social do lado de cada ponte, né? Wagner, posso fazer uma provocação? Claro. É para apimentar a reunião, porque eu acho que é bom. A interação entre os jovens do Gracinha, do Itaim, com os jovens do Embu, etc. E como é que se dá isso entre mães, pais, jovens? Entre os jovens existe interação, alguma interação, né? A minha filha fez Gracinha, saiu há 2 anos, em 2018, e eu me lembro bem da ida deles de ônibus comercial, de ônibus de linha, para ir até ao Jardim Jaqueline, para conhecer o Clarice, interagir com as crianças de lá. E eu me lembro a surpresa que eu, pai, tive quando a jovem de 16 anos falando: pai, vou sair, para onde você vai? Não, eu vou lá no Centro Gracinha, porque vai ter um slam e eu vou participar com as pessoas de lá, numa discussão, num debate de poema, Você respira fundo e fala: vai lá, meu, é isso aí, não é? Os pequenos têm algum contato com os pequenos do Colibri, mas posso te dizer com toda tranquilidade, Luiz, é muito menos do que poderia ser. É muito aquém da riqueza que isso, potencial que tem o fato de existirem esses grupos, né? Eles vêm à escola, tem apresentação, tem trabalhos culturais. A gente participa de uma iniciativa da Câmara Municipal chamada Parlamento Jovem, e os alunos dos nossos 8º, 9º anos produzem projetos de lei, e eles fazem isso junto com os jovens do Centro Clarice Especial, que é do Jardim Jaqueline, e eles produzem projetos de lei. Do ano passado foi um projeto de lei das meninas do Clarice, que foi encaminhado, aprovado pelos nossos estudantes, encaminhado para a Câmara Municipal. Então, você tem aproximações, mas eu te digo com toda tranquilidade, muito menos do que isso poderia vir muito aquém do potencial que esse contato pode proporcionar para a gente, né? O que você acha que é Cruz? Oi?
O que você acha que restringe? O que restringe é esse funcionar preocupado com o resultado, a preparação para os grandes exames, essa quantidade de coisas que eu tenho que saber e que muitas vezes acaba levando a uma perda. Isso... Oi? Eu queria falar, mas desculpa, não quero cortar, termina, depois eu... Não, mas é isso, quer dizer, eu acho que esse é o grande senão dessa história, né? Pode falar, Elo. Eu sou mãe de 2 crianças, também sou professora, eu acho que o que restringe, então, primeiro, uma fala legal que eu acho muito importante, como mãe e como educadora, que essa pandemia trouxe, que não tem esse jogo do contente, é terrível, mas que ela trouxe realmente foi pensar o papel da escola e quais os valores que a escola e mesmo como mãe, eu olho e falo, a gente percebe a importância, acho muito importante, tanto a Cris quanto o Wagner falaram, de ser o espaço da comunidade. As pessoas aqui em casa, ou nas casas, as pessoas se comportam como elas querem, como elas acham, mas a escola impõe uma regra, olha, é assim e você vai ter que se submeter a ela. É o primeiro lugar que, saindo da escola, em diferentes ciclos, a criança vai ter que se submeter. Acho muito importante quando vocês falam que a escola é um lugar principalmente de interação. Daí um depoimento pessoal, eu não tinha percebido a importância disso, vivido a importância dessa interação como mãe. Outro dia, minha filha, que está no Gracinha, eu moro muito perto do Gracinha, eu fiquei muito emocionada que ela pediu para ir só para ficar olhando para a escola. Aquilo me emocionou de um tanto. Ela falou, mãe, eu quero ficar ali na porta só para ficar olhando, porque eu estou com muita saudade. Aquilo, assim, eu fiquei com ela ali na porta, para mim foi uma emoção tão grande. Ouvir isso da minha filha e ver, e que eu acho que realmente é um espaço mais importante do que transmissão de conteúdo, mas um conteúdo que a escola precisa ensinar agora sim, são os valores da comunidade. Ela precisa fazer isso e pontuar isso, e deixar claro. E muitas vezes vão contra as famílias, até contra os meus desejos. Eu estou louca para que a escola volte, todo dia eu falo, pelo amor de Deus, a escola volta. Mas esse é meu desejo. Outra coisa, eu não acho, Wagner, desculpa, que só a restrição seja só aí. As famílias, a gente tem um público, fazendo a pergunta do Candiota, eu também sou público do Gracinha, a gente tem um público de mães e pais do Gracinha, temos uma diversidade, não dá para falar em todo mundo, mas tem muita gente que tem medo. Quando minha filha teve um estudo no centro de São Paulo, e as mães se comunicaram que estavam com medo de levar as crianças para o centro de São Paulo. As mães também restringem e têm medo desse convívio. A gente precisa, de alguma forma, tirar essa barreira. Assim, às vezes eu ouço coisas que eu falo, para mim são terríveis. Olha, desculpa, são iguais, eles são... Não estamos, assim, mas ficam tão distantes que parece que você está tentando aproximar pessoas muito diferentes, situações, mas todo mundo é ser humano. E eu vejo que tem muito preconceito em algumas mães da escola dessa aproximação. Desculpa, Wagner, mas assim, eu vejo também essa questão. Sem qualquer ilusão, né, pessoal? Nós estamos falando de um determinado lugar social, por favor. Não é? É claro que isso está presente. Né? Essa discussão está vindo com força no espaço das escolas, a discussão da educação antirracista, né? É uma discussão muito, muito pesada e muito importante, porque esbarra em questões que estão ali nas práticas dessas famílias e que não são pouca coisa. Então, eu não tenho, sem qualquer ilusão, né? O que eu posso dizer do ponto de vista da escola, e eu estou dizendo da escola, o que restringe é isso, né? Nós temos menos interações do que desejamos por conta dessas outras questões, as questões afeitas à maneira como as coisas estão organizadas. Mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente provoca esses encontros, provoca essas aproximações. Mas é claro que dentro da nossa comunidade,
como quase todas essas escolas, como as nossas em São Paulo, esse tipo de visão, esse tipo de comportamento está presente, não tenho qualquer ilusão com relação a isso. Mas temos também, e isso é importante dizer, que melhorar do nosso lado, como alguém disse aí, a comunicação. Há muitas das famílias do próprio Gracinha que sabem pouco da existência dessas outras instituições, desses outros grupos, né? Há muita gente que passa por lá e nem se dá conta de que isso aqui é mais do que, não é uma outra escola como, né? E acho que a nossa, né, a gestão que está começando esse ano no Gracinha, ela tem uma marca que é a tentativa de reafirmar de que lugar essa escola fala, que valores são esses, qual é o ponto que a gente ocupa nesse espectro da educação da cidade de São Paulo. A Silvana queria fazer uma pergunta. Eu ia fazer isso, exatamente. Você quer perguntar, Sil, ou quer que a gente leia? Acho que ela saiu aqui. Ela saiu. Apareceu. Apareceu. Lê aí para mim, por favor. Hoje eu estou com um pouco de dor. Tá bom. Que você falou da ausência de... Tem uma pergunta para o Candiota, que é específica do reciclar, mas o que você pontuou agora em cima do que estavam falando é dessa falta de diversidade na escola, né? É isso, Sil? Então, essa é para o Wagner. Uhum. Tá? Porque a gente fala de restrição, mas a gente também não tem diversidade, né, dentro dessas escolas, né? Estou pontuando as escolas em pauta. E para o Candiota, deixa eu voltar aqui. E se eles atingiram todos os meninos ou o público da comunidade, né? Eu queria entender como é que foi ocupar, como é que é ocupar esse espaço, como é que é ocupar um espaço transformado. Porque assim, eu também sou professora de escola pública e de comunidade, e chega um momento que a gente fica até um pouco desanimado, porque você não alcança, né? Eu tentar entender, eu preciso entender um pouco a pergunta, o que é ocupar o espaço transformado, porque quando nós entramos na comunidade em 95, nós entramos com uma casa muito modesta, uma proposta de uma oficina de reciclagem, e nós nos integramos na comunidade naquela época eram 11 fundadores e 11 jovens. Cada fundador ia ajudar um jovem. Então, o universo era muito pequeno. Não que o universo hoje seja grande para a comunidade de Jaguaré ou o entorno com o qual a gente lida. Mas nós temos um programa, eu vou dar uma ideia para vocês, nós temos um programa que custa ao redor de R$3 milhões ano. Isso não é um orçamento pequeno, é um orçamento muito grande para 120 jovens. Dificilmente uma escola faz um investimento per capita de R$3 mil por jovem. A gente faz um investimento per capita só de custo médio de curso técnico que nós pagamos para esses jovens no segundo ano é na ordem de 500 a 900, tem cursos Einstein, Pan-Americana, Oswaldo Cruz, e assim vai, vamos dizer. Eu vou dar uma enormidade de nomes aqui. Então, nós fizemos uma opção, aí uma opção foi quando eu desenvolvi o programa, assim, eu não acredito em escala em ONG. Escala no setor público. O setor público é o único setor que tem verba, dimensão e condição de dar ordenamento à maioria da população. O que eu tenho condição é de fazer um programa de alta qualidade, ocupando um território, desenvolvendo uma metodologia que eu possa conversar com as demais entidades do terceiro setor, com equipamento público, com equipamento privado, e falar, desenvolvemos algo que a gente acha que é interessante, e isso talvez pudesse ganhar uma outra dimensão, e a gente difundir essa metodologia. Então, nós somos um programa muito focado em qualidade, para um grupo restrito de jovens. Acho importante dizer, nosso processo é um processo inclusivo. Nós temos no processo seletivo, muito diferente de algumas escolas das mais renomadas de São Paulo. E no processo seletivo,
o jovem, ou que a criança não se sente assim, né? Está cada vez ficando mais dinástico, mas vamos chamar afora dinastia de quem é irmão, primo e filho de pai que estudou na escola. Nas escolas que ainda aceitam, vamos dizer, não essa dinastia, o processo é um processo, nosso processo é um processo onde o jovem que não entra no reciclar, e nós tivemos uma relação de mais ou menos 1.000 jovens para 120 vagas tentando entrar no ano passado. A nossa preocupação é que os 900 que não entrem, eles não se sintam excluídos. Eles falam assim, eu participei de um processo legal, eu participei de um processo bacana, e eu quero fazer isso em algum outro lugar. E que a gente possa indicar outros espaços, outros lugares, em que ele possa se sentir incluído e não se sentir assim, poxa, eu não presto, eu estou fora. Então, nós temos um escopo limitado, é muito pouca gente dentro da população da comunidade de Jaguaré e em torno, mas é um escopo que procura, na linha do que o Wagner falou, na linha do que a Cristina falou e alguns comentaram, é um pouco... Nós não temos outra opção a não ser dar exemplo. É um pouco o que a gente procura fazer, claro que erramos, mas esse é o caminho que encontramos. Eu queria trazer um ponto também, acho que a gente não pode passar, daqui a pouco a gente está com o nosso tempo esgotado, mas queria um ponto que eu acho que tem da questão da convivência, da comunidade, né, dessa possibilidade de estar num espaço que é coletivo, que é a escola. Eu queria retomar aquele ponto dos especialistas em educação, que é o aspecto da aprendizagem, né? Eu acho que o Wagner trouxe um ponto interessante, que o próprio contexto obriga a escola a repensar o que é ensino, o que é aprendizagem, o que é avaliação, o que é do escopo exclusivo, pelo menos até o momento, da escola, né, também. Eu acho que essa é uma coisa que se perde, né? A escola, talvez historicamente, eu vou falar com bastante conforto por ter ficado 20 anos dentro da escola, né? Mas várias coisas entram, então, tem a alimentação, tem as atividades extracurriculares e tem os... né? E assim, o que a gente avalia? Né? E a gente tem um universo enorme de jovens que são maus leitores, não conseguem depreender o sentido básico de um texto, né? O nosso ensino de matemática e das áreas das ciências da natureza, o Wagner que está no ensino médio, né, se comparado a outros modelos, é pífio, né? O aluno, para sair de uma escola qualquer e entrar numa universidade na área das ciências é muito difícil. Então, eu queria também ouvir um pouco disso que você falou que o Wagner trouxe, mas o Wagner possa trazer, e a Cris também. O que isso revela, o que a gente pode perceber, ou talvez se sentindo impulsionado a pensar sobre aprendizagem, né? Que é né, o filé mignon da escola. Né? Assim, posso só adicionar um tempero? Por favor. Nós fizemos um questionamento muito grande a respeito do que é isso que a gente chama de especialista em educação ao longo do modelo escolar das últimas décadas. Quer dizer, o quanto isso foi se especializando de uma certa forma, que virou um cartel, um monopólio, não só da educação, hein? Pode ser especialista em medicina, pode ser especialista... Especialista não falta. Eu acho que há uma questão de que as pessoas se monopolizaram de um saber, e no caso da educação isso é ainda mais importante, porque é uma transmissão de conhecimento, não que não haja isso, mas eu não sei o que é um especialista em educação. Eu não confio. Então, até estou interessado em ouvir o Wagner, a Cristina, o que eles acham que é um especialista em educação, porque nós temos no Reciclar, tem inclusive pessoas aqui que estão conosco, que são educadores do Reciclar, que não são pedagogos, não trabalharam educação, não são nada, mas são educadores. Então, vou só fazer uma ressalva aqui, vou levantar uma bandeirinha, dá licença. Não se trata de falar da especialista de educação, mas eu acho que a questão porque todo mundo frequentou a escola, todo mundo acha que sabe o que é escola. E todo mundo sabe o que acha que é dar uma aula, sabe o que acha que é fazer um planejamento.
É disso que eu estou falando, que é nesse sentido que os professores e os educadores são especialistas, porque isso tem um saber que é outro. É que como a escola passou pela vida de todo mundo, é como se todo mundo soubesse como a escola funciona. Só que, assim, você está dentro... Eu concordo com você, eu acho que essa ideia do especialista, talvez a palavra não seja melhor, mas, assim, tem um saber legítimo de quem está dentro da escola em alguns aspectos que talvez muitas vezes não seja possível comunicar. Então, não no sentido do especialista como detentor de um discurso, mas, assim, não é o lugar de algo que pela experiência você pode viver. Há uma necessidade, eu acho que isso talvez seja pouco, e no nosso país é pouquíssimo valorizado, né? Os professores, por exemplo, a educação infantil, sim, né? Em outros países são os professores hiperqualificados, porque assim, se o cara não tiver um mínimo nível absurdo de formação, ele não consegue operar com a aprendizagem de uma criança que mal fala, né? Então ele tem que ter um recurso ali muito grande. Então eu acho que assim, o que a gente pode dizer que a gente pode ter avançado, né, até para escapar desse modelo, entendeu, Candiota? Desse modelo que é essa coisa meio geleia geral, que todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Eu acho que tem uma aprendizagem interessante, eu acho que isso que o Wagner levantou ali, que talvez ele esteja ali no olho do furacão, ali fundamental, ensino médio, né, que tem um currículo gigante, né, tem aquele fantasma do currículo assombrando a cabeça de todo mundo. Talvez tenha ali algo que possa ter aparecido. Desculpa, só para fazer essa ressalva. Eu não consigo, eu fico meio na defesa, né? Desculpa. Eu acho que tem umas coisas, assim. Ano passado, um grupo de pais muito, muito bacana, gente muito interessante, se dispôs criou um projeto de trabalho e foi trabalhar com empreendedorismo na escola. Gente muito bem sucedida, gente que trabalha com formação de executivo, blá, 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 e foram trabalhar com as crianças. E fizeram um trabalho bacana que durou 1 ano e tal. Eles voltaram esse ano para conversar conosco. Eles aprenderam tanto trabalhando na escola, eles aprenderam tanto sobre planejamento, eles aprenderam tanto sobre o que é lidar com grupos de adolescentes de 14, 15 anos, que reinventaram o seu trabalho e isso é depoimento dos caras, aprenderam muito com o fazer da escola. E eu posso dizer também que a presença desses caras lá dentro também chacoalha e tira as pessoas dos seus lugares. Né? Então, acho que esse é um dado importante. Antes de falar dos especialistas, a Silvana falou das escolas que não têm diversidade. Silvana, a 3.500 o ticket médio, é difícil que a gente tenha uma grande diversidade. No entanto, a gente faz um esforço danado para ter diversidade. A nossa é uma escola que é filantrópica, então tem lá tem bolsas de 100% para famílias que têm até um salário mínimo e meio de renda per capita, tem bolsas de 50% para famílias que têm até 3 salários mínimos de renda per capita, e a gente tem uma estrutura que procura não apenas oferecer a bolsa de estudos, mas acolher e integrar essas pessoas na nossa comunidade. Né? Ainda é muito pouquinho, ainda é pouco perto da imensa diversidade que o país tem, e como disse o Candiota, é muito evidente o quanto nós somos os diferentes, o quanto nós somos a exceção nesse jogo que o Brasil está vivendo, tá certo? Mas parece que essa é uma preocupação que é nossa, né? Parece que as autoridades do Brasil estão mais preocupadas em reafirmar essas diferenças, em ampliar os postos que estão abertos. Eu vim da escola pública, eu estudei até o final do ensino médio, lá em Taboão da Serra, terminei o meu ensino médio no Vandique Freitas, e dali saí para fazer História na Universidade de São Paulo. Era uma outra universidade, era uma outra escola pública, aquela da década de 70, na qual eu estudei, mas era uma escola pública que tinha o filho do gerente do banco e tinha as crianças que vinham da Caixa, né, que vinham das creches, que vinham dos abrigos ali da região. E a gente convivia todo mundo junto, e eu tenho muita convicção de que a falta disso contribui decisivamente
para essa sociedade dilacerada na qual a gente vive. A falta de uma escola em que convivam esses segmentos diversos aprofunda o problema social no qual nós estamos vivendo. Quanto aos aprendizados que a gente tem na pandemia, como eu estava dizendo, quer dizer, fica muito claro que certos modelos só sobram, não tem como se sustentar. E é legal ver o Candiota falando, né, do caminho que eles escolheram. O Gracinha é uma escola que aposta muito nos projetos, aposta muito na construção de projetos que são mais que interdisciplinares. O Gracinha é uma escola que aposta bastante nesses caminhos. Caminhos que, no entanto, vivem esbarrando nos exames da FUVEST, vivem esbarrando no Enem, vivem esbarrando nesses outros desafios que a gente tem, né? A gente vive um momento curioso na educação, que acho que a gente nunca viveu um momento, e eu estou na escola desde a década de 80, acho que eu nunca vivi um momento tão conservador do ponto de vista do pensamento sobre escola, e, ao mesmo tempo, a gente nunca viu uma necessidade tão profunda de um avanço no jeito de se fazer escola na nossa sociedade. Essa dicotomia é terrível, né? E a gente vem conseguindo, aos poucos, fazer isso. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que com o digital, que com a tecnologia, eu vou conseguir entender melhor o caminho de cada um, sem abrir mão do coletivo, que eu continuo achando que é a grande contribuição que a escola tem a dar. Eu preciso conhecer melhor o caminho de aprendizagem de cada estudante. Eu preciso buscar esse estudante. Então, a gente fala hoje se fala muito de plataformas de personalização, eu acho que a gente tem que tentar entender mesmo essa personalização e buscar caminhos que rompam a seriação tão estruturada que a gente tem nos dias de hoje, que consiga estabelecer mais conexões entre os saberes que os diversos grupos têm para oferecer dentro da escola. Então, essa ideia de trazer pai que tem saberes para dentro da escola é algo que está crescendo. É aproveitar os saberes daquele funcionário simples da manutenção que trabalha com a marcenaria e esses saberes serem utilizados na construção dos projetos. Quer dizer, eu encontrar uma jovem de 8º ano tentando produzir um instrumento musical, que era o desafio proposto pela professora lá de ciências, e ela, de repente, ouviu de um funcionário simples da manutenção, falou: já pensou em usar o esquadro? Olha, com isso daqui você vai simplificar. E ela ali aprendendo concretamente, realmente, com saberes que vêm de outros segmentos, né? Então, assim, eu acho que o que a escola aprende nesse cenário é, primeiro, velhos modelos, esses que o Candiota e o Reciclar foram jogando fora, esses modelos, eles têm cada vez menos espaço, ainda que do ponto de vista comercial sejam modelos de muito sucesso. Escolas calcadas na exclusão, escolas calcadas na eliminação do diferente, têm muito sucesso comercial. É importante dizer isso. É importante que não se diga... Eu vivi uma situação muito curiosa. Eu participei de um colóquio sobre educação inclusiva na Universidade de São Paulo. E estava lá presente um promotor público falando das leis, dos regramentos que obrigam as escolas a serem inclusivas. O Gracinha tem um importante trabalho com a educação inclusiva. No entanto, fui eu lá conversar com o promotor e dizer: mas, meu amigo, eu posso estabelecer uma cota, um limite, né, porque eu não tenho condição de abrigar todo mundo que me procura, que precisa desse tipo de trabalho. Eu tenho um limite físico, eu não tenho braço para tudo isso. E ele disse: mas se você fizer isso, eu vou te processar. Tá, mas tem escola ali vizinha a mim que não tem nada do que eu tenho. E ele me responde: então, eles eu não vou processar. Por quê? Porque ninguém vai denunciá-los. Por quê? Porque eles sabem que eles não fazem nada. Vocês, como fazem, as pessoas querem vocês. Então, assim, o sucesso comercial é dessa gente. É esse tipo de instituição que tem sucesso comercial.
né? Mas esse modelo de educação, eu tenho convicção, esse modelo não prospera, né? Essa sociedade calcada na exclusão, esse modelo não prospera. É assim que eu espero. Então, esses são os meus aprendizados. É investir na busca da aprendizagem do indivíduo, sem abrir mão jamais da importância da integração desse indivíduo no grupo, na comunidade, na sociedade na qual a gente está inserido. A gente espera, né? Desculpa, Wagner, a gente espera que que essa sua ideia vingue, porque realmente esse sucesso dessas escolas, eu já ouvi muitos discursos que você fala são horrorosos e as escolas estão em fila de espera, porque o seu filho é especial, né? Assim, nós vamos tratar seu filho de uma maneira e ele, sei lá, mãe, por questões, mas a gente espera que esse discurso dessas escolas que estão focadas no indivíduo, no sucesso do indivíduo e não da sociedade, elas sejam... As pessoas, aos poucos... A gente consegue tentar um pouco transformar a sociedade, né? Quem sabe? Talvez o exercício... Oi, Elô. Desculpa. Oi. Quem falou? Não, é que é a Ana. Oi, Ana, desculpa. Só para completar o que a Elô está falando, eu acho que vai mudar no dia em que as pessoas levarem seus filhos à escola, pensando não no sucesso do seu filho, mas no sucesso daquela escola, daquela comunidade. Eu quero uma escola boa para todos, não a escola que o meu filho vai ter o sucesso. Essa que é a grande diferença. É isso, exatamente. Essa é a possibilidade dessa inserção. Não, e acho que talvez, pensando nisso, né, sem fazer o jogo do contente, acho que recuperando a fala inicial do candidato, quando ele fala da perda do logos, né, desse espaço definido, né, quando a escola se obriga a estar com os muros porosos, né, de alguma forma, porque acho que esse aprendizado que talvez esteja na relação com as famílias inicialmente, com a pandemia, mas talvez faça a gente pensar nessa relação com o mundo de um modo geral, né? Rompe, né? Cria furos, né, Wagner? Porque é isso, aquilo que Sim. de algum jeito a gente já sabia, porque essa discussão de avaliação, quem está na escola tem uns 30 anos, pelo menos, assim, que a gente discute, a gente brinca que todo ano a gente tem uma grande discussão sobre avaliação. Mas agora, né, você fica na imposição de uma ruptura, né, de um enfrentamento mais intenso, né, das questões que estavam lá, de alguma forma, que elas ficavam meio protegidas ali entre aquelas paredes, enfim, né, com perfil de público. Né, agora você meio que dá uma... Olha, eu tenho uma provocação a fazer, porque eu acho que essas coisas, os nossos debates são sempre muito bons, e tem aqui o diretor-geral do Gracinha, tem a diretora-geral lá da Escola Primeira, tem eu representando o Reciclar, tem gente nas artes, tem gente em outras áreas da educação, tem você, Silvia, Pablo, numa escola bastante... Escola profana, como a gente chama, que é a Babel. Não sei, eu não chamaria de profana, eu chamaria de não, essa é uma piadinha que a gente faz. Nem chamaria de escola, mas talvez, assim, numa boa, o resultado dessas reuniões, eu acho que eles têm que se propor a agendas. E são agendas, assim, a gente lidar com jovens, o outro lidar... Eu estou fazendo um instituto para crianças e mães e bebês, então, vamos dizer, seja lá o que for, o que pode se construir a partir daqui. Né, que tenha essa união entre o que nós fazemos, o que vocês fazem, o que o outro faz, porque, para mim, isso é diversidade. Vocês, Silvia, Pablo, lidam com um público bastante específico, o Gracinha lida com um público de R$ 3.500, é bastante específico, a Escola Primeira lida com um público que eu não sei qual é exatamente, mas deve ser bastante específico, o Reciclar lida com um público que também não deixa de ser bastante específico, vamos dizer, todos nós lidamos com o público, então, mas para mim, esta união é uma união em que talvez, se a gente fizesse uma agenda de dizer o seguinte, bom,
Estamos aqui conversando, um quer ouvir o outro, um quer trocar com o outro. Tá bom, então queremos trocar porque achamos que temos algo a contribuir um com o outro. Então vamos tentar fazer o seguinte, mistura o seu jovem lá com o dele, com o dela, com isso e aquilo. Faz logo uma lambança que dê certo, entendeu? E faz uma coisa um pouco diferente, porque senão a gente vai... De novo, a escala está na política pública, mas o exemplo... A política pública precisa do exemplo daqueles... A gente tem que reconhecer a dificuldade de mexer com milhões de pessoas. E o Brasil não foi de todo ruim, vamos dizer. Eu costumo dizer assim, o Brasil deu conta, o SUS deu conta da pandemia, em certa medida. Se não tivéssemos o SUS, ia ser muito pior. Desastre absoluto. Então, de alguma maneira, um país que saiu de 90 milhões em ação em 1970 para 220 milhões em ação em 2000, nós incorporamos quase 2 Franças, até que nos demos bem, até que aos trancos e barrancos, não podemos só denunciar contra. Não estou falando de governo A, B ou C, mas resolvemos um monte de problemas, inclusive na educação pública. Mas é muita gente, são 130 milhões de pessoas em 50 anos. É difícil. Então, assim, isso é público. Agora, nós temos que ajudar. Agora não vai crescer mais. Se a gente der o exemplo, a minha sensação é que contribui para que o setor público beba nessa fonte. Nós não vamos dar conta da maioria. A gente só tem, a minha sensação, a gente só tem uma coisa a fazer, é só mostrar atitudes e votar. O resto é com eles. Para mim, então eu convoco vocês, todos que estão aqui hoje, a dizer assim, quer fazer um projeto lambança de educação que dê certo, assim, diversidade, estamos nessa. Vamos nessa. Estou dentro, Luiz. Muito bom, muito bom. Estamos dentro, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no nosso... Eu só queria falar, assim, estamos aqui também, o Wagner citou as mães da escola, a Clau está aqui, e ela é uma mãe também que está sendo super ativa no grupo de mães da UPG, não, Clau? Acho que você queria falar alguma coisa? Não? Não, acho que tudo bem, Elô. Acho que a gente pode falar em outra ocasião, assim, mas estou adorando a conversa e só fiz assim uma consideração que eu acho que nesse momento, assim, dentro das conversas de pais e mães, eu sinto uma necessidade muito grande de se criar e de se ter um olhar mais empático em relação aos desafios da escola e dos professores nesse momento da pandemia. Assim, eu sinto que algumas vezes bate assim nos pais e nas mães essa coisa, esse lugar de escola numa relação de prestação de serviço, quando o que eu acho que a grande solução é de fato a gente pensar e a gente lidar na escola como comunidade. Então a gente precisa realmente romper esse muro, né? Pais de um lado e escola do outro, para a gente sair bem dessa experiência super desafiadora e talvez aproveitar para criar novos paradigmas de relações, que eu acho que o mundo também está pedindo cada vez mais. É muito importante trazer um pouco mais os pais para a realidade desafiadora que a escola e os professores estão vivendo. Então, eu estou sentindo um pouco isso e estamos aí com um projeto no Gracinha, que é o Cuidado Coletivo, mas acho que não cabe a gente entrar mais. Mas gostei muito da conversa aqui, gente. Muito obrigada a todos. Bom, gente, a Carla acho que tinha uma pergunta, acho que a gente pode abrir para a pergunta da Carla e depois a gente encaminha para o fechamento. Fala, então, Carla. acho que já foi, viu? Acho que já foi abordado, enfim, Enfim, acho que a conversa hoje suscitou muitas reflexões, muitos incômodos, né?
Na verdade, eu queria ouvir um pouco, Luiz, nessa questão. Não sei se cabe aqui, mas enfim, vou fazer, se der tempo. Por favor. Porque acho que trouxemos, né? Acho que todo mundo falou, tanto do Wagner quanto a Cristina, né? Falaram dessa questão da surpresa, principalmente a Cristina falou da surpresa, com a percepção de que algumas famílias não viam essa coisa do coletivo, não pensavam até na questão qual é a proposta dessa escola, enfim, o Wagner também falou isso, né, de que o coletivo é o mais importante, o estar em sociedade, pensar na coletividade, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco, Luiz, como é que você vê essa coisa do coletivo? Tudo bem, acho que você lida com 120 jovens, mas que isso, 120 jovens, mas o que isso implica em termos do coletivo, né? Não, reverberado. A gente lidou muito, já com mais de 1.000 jovens e, portanto, mais de 5.000 pessoas em família e mais de 20.000 interligados. Mas então, eu tive minhas filhas todas foram educadas no Vera Cruz, portanto, uma escola de elite, cara, muito parecida não vou dizer com o Gracinha, ou com A, ou com B, ou com C, mas uma escola, vamos dizer, da Zona Oeste de São Paulo, cara. Vale Encantado. Modelo, É o Vale Encantado, é o guia. O pessoal chama Faria Lime, mas eu chamo de Vila Madeleine. Tem vários apelidos. Madeleine. Zona Oeste Sul, ali Escola tem Vila uma... Madeleine, está ótimo, certo? Aquilo está tudo bem. Agora, eu sinto que não existe inclusão nas escolas privadas de São Paulo. Isso é uma ilusão. Não existe inclusão. Existe inclusão para os funcionários da escola que conseguem bolsas para os seus filhos e professores, etc., que têm dificuldade de bancar as escolas, mas não tem inclusão de fato. Eu conversei com um grupo de pais do Vera Cruz, por exemplo, e falei para eles foram lá no Reciclar, eu falei, não, incluir é o seguinte, cara, incluir é mandar minha turma lá para dentro e manda ver. E toca o barco lá. E é o seguinte, se um garoto meu encher de bolacha um garoto seu, não fica achando que ele é de origem violenta. Verdadeiro Faria Lima. Entendeu? E se um garoto encher também ele de bolacha, não fica achando que o outro é um preconceituoso. Não tem nada disso. Vamos trabalhar. Só que tem que incluir as famílias nas reuniões de pais. Tem que incluir aquela mãe que é doméstica, que é caixa da Casas Bahia lá em Itacoaquecetuba e que viaja 2 horas para ir, 3 horas para voltar. E como é que inclui sem ela ficar com vergonha? Como é que inclui sem ela se sentir excluída? Então, a inclusão não é só chamar para dentro. A inclusão envolve algo além disso, para mim, que é uma questão do quanto, aí eu não vou falar só de escolas, mas do quanto uma certa categoria social está aberta a abrir os seus espaços para a mobilidade e ter como seu vizinho alguém que não tem o mesmo background da geração daquele momento. Porque, vamos dizer, todos nós sabemos, os empresários brasileiros de hoje, há 100 anos atrás, era tudo mascate. Mascate, o cara veio da Europa, foi mascate, vendeu tecido, o outro vendeu isso aquilo, Matarazzo, fez qualquer coisa, vamos dizer, mas ninguém era, não havia. Então, há uma coisa de quando você entra para o clube, você não quer que ninguém mais vire sócio. Então você quer restringir, os sócios. Você fica enlouquecido, fala, não, agora eu vim, mas meu amigo que ficou lá para trás não quero que venha mais. Então, é uma coisa um pouco complicada. Eu acho que eu não tô otimista com a pandemia. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que a pandemia é um pouco como a peste espanhola. A gente lembra da Segunda Guerra, matou menos que a peste espanhola. Talvez por uma relação de nós termos matado um igual. A peste espanhola matava um vírus, nos matava. Mas que filme tem sobre a peste espanhola? O que nós lembramos dela? Qual é a lembrança? Qual o trauma que a sociedade tem da peste espanhola? Então, a minha sensação é que
nós estamos aqui elucubrando na pandemia, grandes transformações, mas eu não sei. A minha sensação é que talvez a gente saia mais onipotente, achando que demos conta da pandemia, então nós somos o máximo e a sociedade é essa, a ciência comanda tudo. Já tem gente falando isso, né? E aí nós vamos virar uma sociedade escrava da ciência que não vai levar em consideração essas outras origens, que tem outra coisa para além da ciência, sem demérito nenhum do que a ciência nos contribui. Mas eu sou otimista com esses fóruns, assim. Não é exatamente a ciência, né, Candiota? É o cientificismo, que não é a mesma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, a gente ficaria aqui. Ficaria aqui como até... eu falei no começo. Eu ia pegar o vinho. Eu ia pegar o vinho. Aliás, a gente pode pôr um slogan, assim, que no Projeto Laços, assim, sempre traga seu vinho, seja um colônia. Podia ter um brinde no final, mas, Carla, né? as suas artes, pelo que você comentou, dão conta. Oi? Olha, eu queria dizer uma coisa. Só um minutinho, Elô, só para eu concluir, desculpa. Eu acho que esse é um tema que mobiliza muito, né? Eu acho que esse convite do Candiota fica aberto mesmo para a gente pensar, né? Como que a gente rompe... Já que o tornado levou as paredes, o telhado, as janelas, as portas e tal, né? Se a gente aproveita dessa possibilidade de trânsito para se repensar mesmo, né? Eu acho que concordo com você que a gente não vai sair, também não sou uma otimista dessa questão da pandemia, de que a gente vai sair melhor nem nada, mas eu acho que, como a gente falou, talvez esperar, né? A gente tem uma cultura de esperar essa coisa dos grandes movimentos públicos. Acho que é o Foucault que fala das pequenas revoluções, né? Os pequenos movimentos, aquilo que está ao alcance, né? Ao seu alcance na possibilidade de movimentação. Então, acho que quando as escolas param para pensar, né? E se dão conta que os pais não conhecem a proposta pedagógica ou que a gente talvez tenha deixado de lado a possibilidade de pensar mais sobre aprendizagem, sobre os diferentes estilos de aprendizagem e o que isso diz da nossa prática na escola, né? Quando a gente aprende que as ditas comunidades carentes são capazes de se organizar muito mais rapidamente, sem a ajuda dos supostos donos do saber né? Eu acho que talvez isso ajude a gente a repensar um pouco isso que a Ana Lúcia falou, né? Que é a possibilidade de construir uma escola que a gente pensa para o bem de um coletivo, né? De algo que é maior do meu projeto pessoal, do projeto pessoal do meu filho, né? Daquilo que ele vai seguir uma carreira X ou Y. A escola tem esse desafio de ser uma das poucas instâncias, isso já vinha, né, das poucas instituições de experiência do coletivo. Nós perdemos a rua, nós perdemos, sei lá, os escoteiros, as bandeirantes, as fadinhas, nós perdemos a igreja. Nós perdemos muito. O Jota falou dos evangélicos, mas fora eles... Nesse universo da escola particular, especialmente, que não é eu estou falando desse público, a gente perdeu. Os outros espaços são todos muito individualizados ou individualistas. Silvia, apenas para dar um complemento. Né? Por que a escola não pode ocupar a rua? Reciclar, vou te dar uma ideia, por incrível que pareça. Os jovens do Jaguaré ou do entorno, a gente conversa com as mães e por conta da realidade que eles vivem, eles não querem ir ao centro de São Paulo. Elô falou que os ricos não querem, os pobres também não. Por quê? Porque para ir lá tem risco. E eles já vivem em tanto risco que eles ficam constritos a uma realidade da comunidade. Então, o conceito comunidade também virou gueto. Uhum. Então, tem o gueto do Gracinha, tem o gueto do Verinha, do Santa Cruz, das escolas, sei lá, o que mais, tal, e tem o gueto das comunidades. Com certeza. Onde eles também não querem ocupar a rua, eles querem ocupar aquela rua. Só aquele gueto. Por quê? Porque, por medo. Uhum. Então é o seguinte, para mim me parece uma outra questão, que é uma questão de como é que a gente pode promover um espaço que mostre ao setor público de que não vamos ter medo de ocupar o espaço público. Porque quem criou esse medo, eu não vou
trabalhar a origem da criação. Mas tá nos ricos e nos pobres. Com certeza. Não tá... Mas eu acho que tá... Mas eu acho que está nesse momento, assim, acho que eu quero, assim, eu acho que viver, né, na educação no Brasil é um grande desafio. Eu acho que quem inspira, né, eu acho que a função, o papel do professor e dos educadores, de um modo geral, né, e aí quando eu falo educadores dentro da escola, é o porteiro, é o cara, o inspetor de aluno, é a pessoa da cantina, todos esses educadores que estão dentro da escola são os primeiros modelos de um mundo que um jovem ou uma criança tem. Então, eu acho que uma das coisas importantes, quando você fala de ocupar ou não a rua, é isso que o Wagner falou, é ter coragem de, talvez, a escola agora está sendo convidada a ter que assumir posições, ainda que ela não se, né, que ela entenda que ela talvez agrade a alguns e não a outros, mas assumir posições, porque é com isso que talvez a gente, que como educador, a gente vai, que o jovem vai poder se vincular, poder acreditar que ele pode sim ocupar a rua, né? Que ele pode sim pensar de uma outra maneira. A escola é, talvez assim, hoje ela tem uma responsabilidade enorme. Eu considero que talvez os educadores sejam a segunda, que a gente comentou isso na reunião, a segunda categoria profissional que mais tem sofrido os efeitos dessa pandemia. Eu acho que é inegável, é inegável isso. Não possa né? dizer o quanto as mães de bebês querem ocupar a rua, não. É porque tem que começar como bebê. Você tem que começar como bebê ocupando a rua. Se você não ocupar a rua como bebê, você não vai ocupar nunca. Mas, assim, acho que a gente termina esse encontro que a gente ficaria muito tempo. Queria muitíssimo agradecer a Cristina, o Wagner e o Luiz, né? Primeiro, por continuarem acreditando nessa importância da educação, né? De não se render a fazer outra coisa da vida, porque é insistir num ato, né, dentro do Brasil bastante difícil, né? Que a gente sabe que é. Mas, assim, desse tempo, porque eu acho que tem um olhar de vocês aí que vocês trazem, que são esses bastidores da escola, né? A escola é bastante complexa, né? Ela tem muitos detalhes, e ela é fundamental nesse momento. E é interessante que ela é fundamental não só para os alunos dela, mas, né, para as crianças e para os alunos, mas para as famílias, para as comunidades, para quem está no entorno dela, né? Ela acaba sendo esse catalisador, né? Elô, Pablo, querem falar alguma coisa? Não, pessoalmente só queria dizer assim que foi muito bom ouvir vocês três. Não sei, eu me senti um pouco como aquela criança em que o pai e a mãe falam e a criança sente que está tudo bem, que tem alguém dirigindo o carro. Alguém sabe para onde o carro está sendo dirigido. Sai pra lá, Pablo. Pode ser uma ilusão, mas eu queria dormir com essa ilusão, pelo menos. Então, dizer que foi muito bom ouvir. Não, Pablo, eu preciso de você como adulto. Não, hoje não. Candiota, é sexta-feira, 8 horas da noite. Essa hora. Não, no quinto mês da pandemia. Estamos correndo contra o tempo sempre, Pablo. Não tem descanso. Chega, Candiota, chega. Vamos dormir com essa frase. A gente sabe que a gente tem gente que pode nos representar. Tá ótimo. Wagner, obrigada. Cris, obrigada. Candiota, obrigado a você. Obrigado a você. Tá bom? Silvia, Pablo obrigado. E Silvia, Pablo e Elô surgiram um segundo encontro com essa turma, porque tem muita coisa. Surgiram uma segunda rodada com eles três. Eu acho. Pensem com carinho. Ontem comigo. Tá acolhido. Gente, só parabéns. E uma agenda. E uma agenda. Luiz, vamos conversar sobre isso. Gracinha topa brincar com isso, viu? Também. Tô dentro. Quero fazer lambança. Dentro também. Beleza. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.